Bom dia, mais um Questão de Direito. Professor, o tema de hoje é posse. Falar de posse é falar de 70% das movimentações no mercado imobiliário são feitas através de posse. Sabemos que o ideal é o registro, é o domínio. Tem vários ditados importantes, só é dono quem registra. Claro, esse ditado é muito importante, porque se você tem o registro, você tem a propriedade. E quem tem a propriedade tem o domínio. Quando eu falo de propriedade, eu não posso confundir com posse. Posse é uma outra situação, hein? Propriedade é o fato de eu ter um imóvel no nome. Quando o imóvel está no meu nome, lá no cartório de imóveis, é sinal que é meu. Meu porque eu tenho o domínio, eu tenho a propriedade. Quando eu tenho domínio e propriedade, eu tenho um imóvel no meu nome. A verdade é uma só. Nem todo mundo que tem a propriedade no nome, nem todos que possuem o domínio, tem a posse. Posse é uma outra situação. Muitos dizem, alguns doutrinadores, que posse é uma situação fática. Eu concordo com isso, hein? Posse é uma situação fática. Professor, o que é posse? Posse não tem nada a ver com domínio e propriedade. Posse é posse. Quando eu falo de posse, é a situação fática. Nesse momento, eu estou aqui e tenho a posse desse local. Então, eu tenho a posse, situação fática. Quem é proprietário? O Cresce, né? Os estúdios da TV Cresce, o Cresce é proprietário. Mas quem tem a posse nesse momento sou eu, é o Felipe, o nosso amigo aqui, que está nos filmando. Então, nós temos a posse nesse momento, ok? Então, posse é isso. Então, entendendo a diferença de posse, entendendo a grande diferença de posse e domínio, fica mais fácil. E na prática, né, na advocacia, no mercado imobiliário, fica mais fácil entender. Precisa ter essa atenção, precisa dominar esse assunto e entender que posse é posse, domínio é domínio. Domínio é registro, domínio é propriedade. Posse não, uma situação fática. Olha que interessante. Professor, para que eu preciso saber de posse? Posse é importante demais. Quando eu falo de posse, 70% no Brasil é posse. Por mais que o ideal, o correto, o justo, né, a segurança jurídica só é gerada pelo domínio, pelo registro, 70% é posse. Aí vem a pergunta, professor, por que o brasileiro sabe que posse é arriscado, sabe que comprar posse pode perder tudo, porque não tem segurança jurídica, sabe que comprar posse pode cair num golpe, e pode, dupla, tripla, treta a venda. Eu tenho a posse daqui, nesse terreno, nesse momento, vendo para você. Só que eu vendo para você com contrato de gaveta de posse, cessão de direitos possessórios. Vendo para você, vendo para o Fernando, vendo para o Pedro, para a Paula, para a Heloísa, para o Sérgio, para a Érica. Vou vendendo. Vendo para um monte de gente. Fato é que realmente é fácil fazer uma fraude com posse, né? Mas a maioria das documentações imobiliárias, a sua origem é de posse. Por quê? Porque é caro o registro no Brasil. Quando você fala em registrar um imóvel, muita gente compra um imóvel com 350 mil, 250 mil, mas usa o dinheiro da vida toda, da FGTS, fundo de garantia, tudo que tinha investiu ali. E esquece muitas vezes que tem outros gastos, né? Se eu tenho 250 mil para comprar um imóvel, eu não tenho 250 mil para comprar um imóvel. Eu tenho uns 200, porque 50 mil eu preciso guardar. Guardar para pagar a documentação imobiliária, guardar para pagar também imposto de renda, tributos, guardar um dinheirinho para dar uma reforma na casa, por mais simples que seja, uma pintura, alguma coisa sempre precisa, se for um imóvel usado. Se for um imóvel novo também vai ter que ter algum reparo, né? Não só o reparo, mas você vai ter que investir em alguma coisa, um piso, um azulejo, não tem jeito. Então, infelizmente, muitos dos brasileiros compram o seu imóvel pelo sonho. O imóvel é o maior sonho do brasileiro. Compra o imóvel por quê? Porque, na verdade, comprando o imóvel realizou o sonho, só que esquece que tem gastos, né, além do imóvel. Então, eu preciso ter um caixa além do que eu paguei no imóvel. E aí, o que acontece na prática? Muita gente deixa de registrar. Deixa de registrar porque é caro. É caro porque tem tributo, é caro que eu pago escritura pública, é caro que eu pago registro, e aí acaba ficando com um contratinho de gaveta. Então, o brasileiro, ele tem ciência, né? Hoje em dia, com a mídia, com o Google, com o YouTube, com a televisão, a maioria tem a ciência que o registro gera segurança jurídica. Mas por falta de condições financeiras, resta o quê? Fazer um contratinho de gaveta. Então, queira ou não queira, sabemos que o contrato de gaveta não é o mundo ideal das transações imobiliárias, não é o correto, né? Mas é um mercado que existe. Um mercado que existe muito forte, porque a maioria transaciona imóveis por contrato de gaveta, ou seja, sem escritura pública e sem registro. Toda vez que eu vou fazer a coisa certa no mundo das transações imobiliárias, o ideal é fazer o contrato preliminar. Esse contrato preliminar amarra as partes, comprador e vendedor. Dentro desse contrato tem a proposta e aceite, tem o objeto, que é o imóvel, tem o prazo da entrega, da posse do imóvel.
Então, toda transação imobiliária, o ideal é fazer um contrato preliminar, ou facultativo, ou pré-contrato, ou minuta contratual. Não importa o nome. É um contratinho de 3 folhas só para amarrar o negócio. Junto com esse contrato, o ideal é eu solicitar a emissão de várias certidões. Nós já conversamos aqui a respeito. Várias certidões. Com isso, eu consigo fechar o negócio, amarrar o negócio imobiliário. E aí, no segundo passo, o ideal é ir num tabelião. O tabelião vai fazer a escritura pública. O tabelião vai fazer uma escritura pública e é uma regra do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Então, o tabelião faz a escritura pública. Pego essa escritura pública, quito todos os tributos, não pode ter débito de ITR, nem de IPTU, né, se for rural ou urbano, não pode ter outros débitos, quito tudo que é dívida e aí sim eu vou lá no cartório de imóveis, que é por competência. Pego essa escritura pública que eu paguei, e não paguei barato, e vou agora registrar e pago de novo. Uma escritura pública no Brasil pode chegar até 34 mil reais, né? Pode chegar. Porque a escritura pública é uma tabela progressiva que muda toda hora, né? Tem o seu reajuste. Essa tabela é com base no valor do imóvel. Então, a escritura pública, quanto mais caro o imóvel, mais caro eu vou pagar na escritura pública. Depois que eu faço a escritura pública com um tabelião, eu vou e faço o registro. E pago para registrar. E o registro pode chegar também até 34 mil reais pelo Brasil. Porque cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Então, um imóvel muito caro, um imóvel de grande valor, de grande monta, eu posso gastar com documentação imobiliária 120 mil reais, mais tributos, posso, é comum, é a realidade. Um imóvel padrão de mercado, até 300 mil, 250 mil, que é o imóvel mais vendido no mercado, esse imóvel eu também vou ter um custo aí, no mínimo de escritura e registro, no mínimo uns 4.500 reais, 5 mil, dependendo do estado, né? Depende muito, cada estado tem o seu cartório, porque é delegação do Tribunal de Justiça estadual. Então, é um custo alto, elevado, e aí muita gente faz o contrato de gaveta. Entendendo isso, fica mais fácil entender porque o brasileiro é apaixonado, ficcionado por posse, né? O brasileiro é. É por quê? Porque ele consegue burlar tributos, consegue passar pela escritura, pelo registro. E depois, claro, ele não vai conseguir, se ele for vender esse imóvel, quando eu vendo a posse, eu não vou conseguir vender a posse com o valor de mercado. Quando eu vendo só a posse, diz a lenda, né, o professor que é muito atuante no direito imobiliário, você que me conhece, no direito imobiliário, direito civil, a posse tem um valor de mercado que eu vejo por aí. Verifico que a posse não vale mais que 60% do valor de mercado. Passou disso, está cara essa posse, né? Porque você está comprando uma posse e está assumindo os riscos jurídicos. Não tem segurança jurídica. A posse você pode perder a qualquer momento. Mas a posse, você pode perder a qualquer momento, mas a posse também te dá vários poderes. Quando eu falo dos poderes da posse, são vários. Você, quando adquire uma posse, você adquire 166 direitos. Direitos, é isso mesmo. Se eu compro a posse de você, eu vou adquirir 166 direitos. Quais, professor? São vários. Nós temos os direitos possessórios, que são as ações possessórias, né? Reintegração, manutenção, interdito. Também os direitos de vizinhança, também. Então, direito de vizinhança, saúde, segurança e sossego, é o alicerce do direito de vizinhança. Então, eu consigo, quando eu compro a posse, eu tenho direito de 166 direitos, no mínimo, hein? No mínimo. Segundo a jurisprudência, segundo a doutrina italiana, também a alemã segue esse requisito também. Então, a verdade é uma só. A posse é muito importante no Brasil e existe um respeito muito grande à posse. Eu falar que comprar a posse não vale nada não é bem a verdade. Sabemos que a posse jamais eu vou atingir a segurança jurídica. Porém, comprar a posse, de uma certa forma, me ajuda numa ação de uso capião, seja qual for. Nós temos mais de 36 espécies de ações de uso capião. Então, seja qual for a ação que eu vou usufruir, se eu tenho um título de boa-fé, é um bom documento para utilizar nessa ação de uso capião. Até no extraordinário. Né? É um documento interessante para provar minha boa-fé. E a posse ajuda nisso. O Brasil tem um princípio constitucional que é a função social da posse. E aí esse princípio, muita gente fala que é a função social da posse, na verdade é a função social da propriedade. Né? Brinco com isso, função social da posse, porque a função social da propriedade, o nome mais adequado seria a função social da posse, porque é isso mesmo. Quem tem a posse está cumprindo a função social da propriedade, um princípio constitucional. A propriedade está aqui para ser usada, não para ser abandonada. Né? Por isso hoje é muito arriscado você largar sua casa de praia, sua chácara, sua casa. Professor, mas eu fui trabalhar em outro estado, em outro país. Quando eu voltei, invadiram o imóvel e ganharam. Tiraram do meu nome e colocaram o nome dele, do casal que invadiu. Por quê? Fez uso capião. Ele tinha a posse. A posse no Brasil é muito respeitada, tem muita força. Nós temos falhas também.
né, em relação à posse. Nós temos um crime no Código Penal, que é o esbulho possessório. Não tem muito crime o Código Penal a respeito da posse. Muita gente orienta, muito advogado que não é da área, orienta o seu cliente, né? O cliente liga desesperado, doutor, invadiram a minha casa, doutora. Sua casa? Não minha casa, né? Na casa de praia. Eu cheguei lá no final de semana, tinha um casal e um cachorro na piscina morando lá. Eu bati palma, o sujeito falou, não saio daqui. Faz uns 5 anos que eu não frequentava a casa. Eu fui lá para vender, para ver como que estava a casa e colocar para vender. Corre o risco, sim, de você perder essa propriedade no Brasil. Essa é uma realidade. E muito colega, advogado, vai falar assim, olha, já que aconteceu isso, vai na delegacia mais próxima que vai resolver tudo. Não resolve nada. Não tem crime, não vai resolver, não é uma situação de crime. Vai analisar se tem um esbulho possessório. Né? Se ocorrer um esbulho possessório, tudo bem, é crime. Mas o esbulho possessório precisa pegar na hora, o sujeito invadindo. Não uma pessoa só, mais que duas. Invadindo na hora, entrando. Se eu não pegar, adentrando na casa, já era, não é crime. Olha que situação. É um buraco, é uma lacuna. Então a verdade é uma só. A nossa legislação influencia a adquirir posse. É a realidade. Tem muito investidor, o professor tem cliente investidor no Canadá, da Arábia, que investe em posse no Brasil. Investe em posse porque nós temos um sistema jurídico que protege a posse, que dá status à posse, e também temos falhas no Código Penal porque não tem crime, muitos crimes possessórios, a não ser o esbulho possessório. Então é uma realidade nossa. Então é fato, isso é fato. Entendendo melhor a posse, agora de forma mais teórica, você precisa saber que posse é a situação fática. É a situação fática. Posse é a situação fática e nós temos várias espécies de posse. Classificar a posse é importante classificar de diversas formas. A primeira classificação de posse é a posse de boa-fé. Nós temos a posse de boa-fé e a posse de má-fé. Posse de boa-fé é aquela posse que eu adquiri com boa-fé. Pelo menos com um instrumento de posse, um contrato de posse, eu adquiri com boa-fé. E tem a posse de má-fé, que é o contrário, né? É aquela posse que eu adquiri de uma forma ilegal, uma forma que não foi de boa-fé. A segunda classificação de posse que nós temos é a posse justa e injusta. Quando eu falo da posse justa, é uma posse que, pelo menos para o leigo, na cabeça dele ele adquiriu o imóvel. Ele não sabia que era posse e domínio. Essa diferença que a gente conversou no começo da aula, posse e domínio, na cabeça dele não existia. Para ele é a mesma coisa, e acontece. Muita gente sabe o que é posse, investe em posse. Mas muita gente é um leigo, não tem conhecimento de posse e domínio, acha que é a mesma coisa. Agarra aquele contratinho de gaveta, igual como se fosse o Leonardo DiCaprio no Titanic, né? Agarra ali e não solta. É meu contrato, aqui ó, tá no meu nome, só que é um contrato de gaveta. Então, essa também é a posse justa e injusta. Nós temos a classificação da posse clandestina. Essa posse clandestina é aquela posse que, na verdade, ela foi feita, né? Foi adquirida de forma ilegal, né? Então, a posse clandestina é aquela que foi invadida realmente, posse clandestina. Nós temos essa posse também, uma comunidade que invadiu um terreno, temos essa posse. E temos várias classificações de posses importantes, como a posse velha e a posse nova. Posse velha é aquela posse de mais de um ano. Posse nova é a posse que eu tenho sobre o imóvel com menos de um ano. O professor faz uma diferença? No mundo jurídico, totalmente, hein? As ações possessórias, que só cabe quando existe a posse, eu só posso usufruir dela quando eu tenho a posse. Para começar, é isso. E eu só posso pedir as tutelas provisórias, ou seja, uma liminar, para reintegrar você que invadiu a posse, o seu cliente, quando... Eu posso até pedir em qualquer momento, mas eu só vou conseguir êxito nisso quando eu faço o quê? Eu consigo detectar que a posse é nova. Se a posse é velha, ou seja, mais de um ano que você tenha, já é mais difícil tirar você, porque você tem a posse velha. Com liminar eu não tiro você. Eu posso tirar você com uma reintegração de posse com a ação lá no final, no objeto da ação, no julgamento da ação. Aí eu consigo tirar você. Olha que interessante. Então tem vários conceitos de posse. Tem um conceito novo, que o livro do professor está para sair, que é a posse alternada. Posse alternada. Eu gosto muito desse conceito. Posse alternada é aquela que você não tem a posse direta, né? Aquela posse direta ou indireta. Professor, o que é a posse direta? Eu tenho domínio e eu moro aqui. Eu tenho domínio. Mas eu resido aqui, então eu tenho a posse direta. Posse indireta, eu tenho o quê, na verdade, na posse indireta? A posse direta é minha propriedade, mas eu aluguei. Você mora nela, você é inquilino. Eu tenho a posse indireta. Quem tem a posse direta é o inquilino. Quando eu falo de posse alternada, é a posse até 6 meses, né? Ou seja, é um imóvel que eu frequento há pelo menos até 6 meses. A cada 6 meses, no mínimo, eu frequento. Eu tenho a posse alternada. Olha que legal. Conceito novo esse. Não acha com facilidade no Google, não.
posse alternada. Eu frequento até 6 meses, né? No mínimo 6 meses. Passou 6 meses, já não tem mais posse. Só posso ingressar com uma ação possessória quando eu tenho a posse, hein? Aí eu utilizo as ações possessórias. Nós temos fundamentos diferentes, que é a ação reivindicatória, ação de missão na posse. São ações diferentes. A ação de missão na posse, eu ingresso com essa ação quando eu compro um imóvel no leilão. Aí eu sei que alguém tem a posse, terceiro estranho, eu ingresso com a missão na posse. Reivindicatória, o efeito é o mesmo da ação reintegração de posse, mas o meu fundamento na ação é, na verdade, o domínio, ou seja, o registro. Nós temos a figura ainda da composse. Professor, eu moro num sobrado, em cima mora meu irmão, então você tem a composse, né? E ele também, porque é a mesma matrícula, o mesmo prédio e um mora em cima do outro. Isso é chamado de composse. Agora nós temos uma novidade que vai virar tema no nosso programa também, da nossa aula, que é o direito à laje. Então a medida provisória trouxe à tona o direito à laje. Então você hoje, com essa medida provisória, com força de lei, você tem direito de fazer o uso capião ou a regularização do seu imóvel da laje. Então você mora embaixo, o irmão mora em cima. O irmão de cima pode regularizar o de baixo também. Sensacional, achei isso, hein? Isso é bom. Precisa dar alternativas para que possa realmente regularizar. Isso ajuda o Brasil, circular riqueza, é bom para todo mundo, gera segurança jurídica. Então achei interessante esse instrumento. Quando eu falo de posse, é importante você lembrar que a posse para o uso capião é muito importante. Só ingresso com uma ação de uso capião quando eu tenho posse. E no mínimo 5 anos. Temos o uso capião de 5, de 10, de 15, né, o ordinário, o extraordinário, de 15 anos. E temos o uso capião de abandono de lar de 2 anos de posse. Veja que a ação de uso capião sempre tem que ter posse no meio, hein? É muito importante isso. Tem que ter posse no meio. Professor, eu tenho a posse. Posso vender o quê? A posse. Professor, eu tenho um domínio. Posso vender a posse? Pode. Só que você não está fazendo uma grande coisa, né? Se você tem um domínio, ou seja, o registro do imóvel, para quê, meu filho? Você vai vender a posse. Se você vender a posse do seu imóvel, que está no seu nome, você vai perder um valor de mercado absurdo, porque posse não tem um valor maior que 60% do valor de mercado. Então, quem tem o domínio não vende a posse. Não há que se falar de vender a posse. Tem que vender o domínio. Só vende a posse quem tem a posse. E quem tem a posse? Quem já comprou a posse, quem invadiu, quem em alguma situação ocupou aquele imóvel. Então, tem a posse, eu vendo a posse. A posse no Brasil, ela gera um efeito maior que os direitos hereditários. Professor, é mais perigoso comprar direitos hereditários ou posse? Opinião do professor, e fundamento ela, hein? É mais seguro comprar no Brasil posse do que direitos hereditários. Porque direitos hereditários têm anuência dos herdeiros. Se um contrato de direitos hereditários foi mal feito, não tem anuência dos herdeiros, ou não foi oferecido para respeitar o direito de preferência dos herdeiros, esse contrato ele tem muita má-fé. Esse contrato é fraco, até para aproveitar no uso capião. Então o ideal é eu comprar um imóvel por posse. Em vez de comprar através de direitos hereditários, sempre por posse. O mundo jurídico, o ideal é registro. Mas se eu não tenho dinheiro para comprar registro, não tenho condições para fazer o registro, eu compro posse e não compro direitos hereditários. É importante falar sobre isso, hein? Professor, posse gera uma segurança? Não gera segurança jurídica. Mas a posse tem mais força do que direitos hereditários mal comprado, né? O mal comprado é sem anuência dos outros herdeiros, tá bom? Então olha que interessante aí. Quando eu falo de posse, quem tem a posse tem 166 direitos, vários direitos, mas os mais importantes são os direitos possessórios, das ações possessórias e também o direito de vizinhança. Mas quem tem a posse responde pelos efeitos da posse. Pode ser positivo ou negativo. O que é o negativo? Multa ambiental. Se você tem a posse, você pode sofrer uma multa ambiental. Você pode sofrer, quem tem a posse, pode sofrer com os efeitos da posse negativo. Mas quem tem a posse tem algo positivo. Quem tem a posse pode colher os frutos. E aluguel é frutos. O professor tem um cliente que comprou um grande imóvel, uma fazenda, só a posse. E aproveitou o quê? Os frutos, o eucalipto. Não sabia que o eucalipto valia tanto, né? Então o eucalipto vendeu os eucaliptos. E aí ganhou muito dinheiro com o eucalipto. Então aí fui entender aquela música. Comprei os eucaliptos só para ver se eu fico rico, né? Porque comprou eucalipto e vale muito. Não sabia disso. Tudo a gente aprende na vida, né? Qual que é o contrato que eu vendo posse no Brasil, professor? Contrato de cessão de posse. Cessão de posse. Ou cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato quando eu vendo posse. Hoje nós temos algumas normativas, instrumentos normativos, que permitem eu fazer a verbação no cartório, hein? Só que você precisa olhar o estado, que eu sei que o nosso programa, muita gente de Goiânia nos assiste, Brasília e outros locais, você precisa tomar cuidado, porque nem o cartório de imóveis é delegação do Tribunal de Justiça, então
ele tem a delegação, tem fé pública, o oficial do cartório, e ele pode falar não para você, para mim, ele pode falar não. Então precisa analisar. Mas muitas posses eu consigo hoje fazer a verbação no contrato, mas precisa analisar com muita calma isso, o caso concreto, para não induzir a erro, tá? Mas fato é que quem tem a posse tem direitos possessórios, quem tem a posse tem 166 direitos e quem tem a posse consegue regularizar através das ações de uso capião. Quem tem a posse, o nome do contrato para vender essa posse que eu tenho é cessão de direitos possessórios ou cessão de posse, tá bom? Bom dia. Meu irmão viajou para fora e deixou a amiga morar na casa dele, sem pagar nada. Ela pode pedir uso capião? Se sim, tem prazo. O requisito de qualquer uso capião, não interessa qual, nós temos mais de 36 espécies de ações de uso capião. É a posse. Quando eu forneço a posse a alguém, eu estou dando direito a ele futuramente ingressar com uma ação de uso capião, sim. Nesse caso aqui, é um comodato. Nós temos duas coisas para salvar o imóvel de uma futura ação de uso capião. Professor, eu tenho um imóvel. Eu vou embora do país, vou embora do estado. O que eu faço com esse imóvel para não correr o risco de perder esse imóvel? Alguém invadir, entrar com o uso capião e eu perder esse imóvel. Duas dicas que eu te dou. Ou aluga ou empresta. Porque se você alugar, é locação. Inibe a ação de uso capião. Inibe um dos requisitos, que é a posse. O ânimos da posse. E o comodato também, nesse caso é comodato. O comodato também inibe o ânimos da posse. Só que, entre nós aqui, vamos lá. Prática, né? Cuidado. Esse comodato tem que ser escrito e a locação também. Fato é que se a pessoa tiver má fé, ela pode ingressar com o uso capião. E aí, a defesa vai ter que alegar com muita qualidade, com muito conhecimento, que existia uma locação, que existia um comodato, para quebrar esse uso capião e a ação não virar uma ação procedente. Né? Então, na verdade, conseguir a improcedência da ação. Então, eu oriento fazer contrato de locação sempre por escrito, para inibir a posse, e o comodato também. É muito comum a gente fazer contrato de comodato de boca, né? É amigo, conhecido, vai morar no meu apartamento. O ideal é fazer escrito, porque isso futuramente é a grande defesa de uma ação de uso capião. Então, eu oriento você nesse momento, falar para o seu irmão, fazer um contratinho de gaveta de empréstimo gratuito comodato. Ela assina, ou por e-mail, manda para ela dar ok por e-mail. É uma forma de inibir, não que vai acontecer, né? Mas se tiver má fé, pelo menos é uma prova que tem para bater no uso capião e se defender com qualidade, tá bom? Então essa é a dica que eu dou. Então eu agradeço a você que está assistindo nosso programa. Conhecimento ninguém rouba da gente, tá bom? Sucesso, paz, amor, felicidade. Tchau, fui!